Boa noite. Buenas noches. Graça e paz. Gracia y paz. Uma alegria estar aqui com vocês hoje à noite Es una alegría estar con ustedes hoy en la noche e nesse final de semana. y este fin de semana. Eles vão ficar até terça, Estaremos quarta. hasta el día miércoles. Uma alegria rever alguns de vocês. Es una alegría volver a verlos, algunos de ustedes. Primeira vez que eu vim a Arica foi em 2009. La primera vez que vine a Arica fue el año 2009 Para conhecer a igreja de Filadélfia e mandar um casal para cá. para conocer la iglesia de Filadelfia y enviar a un matrimonio para acá. E essa é a quinta vez que estamos aqui. Y esta ya es la quinta vez que estamos aquí. Ou sexta. O sexta. Vou pedir minha esposa a ficar em pé. Quiero pedir a mi señora que se ponga de pie. Pode olhar para lá. Eu a chamo de Morena Tropicana. Yo la llamo de Morena Tropicana. Essa é uma frase que se usa lá no Brasil em alguns lugares. Es una frase que se usa en Brasil en algunos lugares. Nós vamos fazer 35 anos de casados. Vamos a cumplir 35 años de matrimonio. É porque começamos bem jovens. Es porque comenzamos muy jóvenes. Nós temos 2 filhos. Tenemos 2 hijos. Acho que vocês vão conhecê-los logo, logo. Creo que ustedes los van a conocer pronto. Nós temos a Renata, Mi hija se llama Renata, casada com o Jean. casada con Jean, E eles são os pastores de adoração da igreja. y son los pastores de adoración de la iglesia. Eles têm 2 filhos. Ellos tienen 2 hijos, O Lucas, de 3 anos, Lucas de 3 años e a Renata, a Helena, de 6 meses agora. y Elena de 6 meses. E nós temos o Davi, Y tenemos a David, que é o pastor da juventude. que es el pastor de la juventud. Ele é casado com uma baiana Es casado con una baiana chamada Jamila. llamada Yamila E eles têm o Tito, de 1 ano. y tienen a Tito con 1 año. Então já temos 3 netos. Entonces ya tenemos 3 nietos. Ok. Ok. Em 2016. Foi 16, você disse? 24 de fevereiro de 2016. Eu estava perguntando se ele estava seguro da data que ele veio para cá. Yo le estaba bromeando sobre si él estaba seguro de la fecha que vino para Arica. Em fevereiro de 2016, En febrero de 2016, eu tinha que tomar uma decisão. yo tenía que tomar una decisión. Nós temos 4 igrejas no Japão. Tenemos 4 iglesias en Japón E a igreja da cidade de Fuji y la iglesia de la ciudad de Fuji estava sem pastor. estaba sin pastor. E aqui em Arica, Y Arica, a igreja de Filadélfia, la iglesia de Filadelfia, André e Tânia tinham voltado do Brasil. Andrés y Tania ya habían vuelto a Brasil E precisava de um pastor. y necesitaban un pastor. Então eu tinha que tomar uma decisão. Y yo tenía que tomar una decisión. Eu tinha que enviar um casal para o Japão e outro para Arica. Tenía que enviar un matrimonio a Japón y otro a Arica. E eu tinha um casal de Niseis, japoneses, Y yo tenía un matrimonio de Niseis, descendientes de japoneses, Renato e Patrícia, Renato y Patricia, com Rafael e Davi. con Rafael y David. E era muito mais fácil mandar para o Japão. Y era más sencillo enviarlos a Japón. Eles já moraram lá. Ya habían vivido allá. Moraram lá há vários anos. Falam a língua, o Ellos Nihongo. vivieron muchos años y hablan el idioma japonés. E eu tinha um casal Y yo tenía otro matrimonio, que era diretor do nosso seminário, que era el director de nuestro seminario, onde o Renato estudou. donde yo estudié. É? Sí. O nome dele é Moisés e a esposa Esther. Él se llama Moisés y su señora Esther. E eles são coreanos. Y ellos son coreanos. Mas a Esther é professora de espanhol, Pero Esther es profesora de español, tradutora e intérprete para o espanhol. traductora e intérprete para español. Espanhol, inglês, português. Español, inglés, portugués. Então era mais fácil mandar alguém que já falava espanhol para cá. Entonces era más fácil enviar a alguien que ya hablaba español para acá. Porque Renato e Patrícia não falavam. Porque Renato y Patricia no hablaban nada de español. Então fui orar. Entonces fui a orar. E Deus falou muito claro. Y Dios me habló muy claro. Manda o Renato e a Patrícia para Arica. Envía a Renato y Patricia a Arica.
e Moisés e Esther para o Japão. y Moisés y Esther a Japón. Então, no mesmo mês, Entonces, en el mismo mes, diferença de 2 semanas, con 2 semanas de diferencia, enviamos Renato e Patrícia e os filhos para cá. enviamos Renato, Patricia y sus hijos para acá. Detalhe, eles nunca tinham vindo nessa cidade. Y el detalle es que ellos nunca habían venido a esta ciudad. E eu estava preocupado Y yo estaba preocupado por causa do clima, por el clima, deserto, essas el coisas. desierto y estas cosas. Mas, enviei Moisés e Esther para o Japão. Y envié a Moisés y Esther a Japón. Então, olhando hoje, Entonces, mirando hoy, eu tenho certeza yo estoy seguro que tomei a decisão certa. que tomé la decisión Vocês correcta. concordam com isso? ¿Están de acuerdo con eso? Então, glória a Deus. Entonces, gloria a Dios. Deus seja louvado. Que Dios sea alabado. Nós não vamos tirar eles daqui agora, pode ficar tranquilo. Puede estar tranquilos que no los quitaremos de aquí por ahora. Nós vamos continuar aqui. Pode ficar bem tranquilo. Ainda mais que o Rafael agora já disse que vai ficar no Chile para sempre, então aí... Pueden vai- estar tranquilos, aún más ahora que Rafa ya dijo que va a vivir para siempre en Chile. Então tá, tudo certo. Muito bem, vamos à palavra? Muy bien, vamos a la palabra. Ok. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Juan 14, 26. Hoje nós vamos começar a construir alguma coisa Hoy comenzaremos a construir algo. que vai no domingo, Que el día domingo nós vamos chegar bem no centro desse tema. llegaremos al centro de este tema. Um com ele, Uno con Él um com Jesus. o uno con Jesús. E hoje nós vamos começar falando sobre o Espírito Santo. Y hoy comenzaremos hablando sobre el Espíritu Santo. Isso é muito importante, Y eso es muy importante, porque é Ele que vai nos fazer um com Jesus. porque es Él quien nos va a llevar a ser uno con Jesús. João 14, 26. Juan 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, que o Pai enviará em meu nome, a quien el Padre enviará en mi nombre, esse ensinará a vocês todas as coisas Él os enseñará todas las cosas e fará que se lembre de tudo que eu lhes disse. y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nossa palavra hoje Nuestra palabra hoy tem como tema: tiene como tema: siga os passos do Espírito Santo. siga los pasos del Espíritu Santo. Amém? Amén. O Espírito Santo de Deus El Espíritu Santo de Dios não é uma força, no es una não é fuerza, uma energia, no es una energía, não é uma pomba, no es una paloma, não é água, no es agua, não é fogo. no es fuego. Essas coisas são símbolos, Todo eso es símbolo. apenas símbolos. Son símbolos, solo O símbolos. Espírito Santo El Espíritu Santo é Deus. es Dios. E eu quero começar falando sobre Ele, Y quiero comenzar hablando sobre Él, porque o Espírito Santo porque el Espíritu Santo tem sido a pessoa mais ignorada dentro da igreja cristã. ha sido la persona más ignorada dentro de la iglesia cristiana. E nesses dias, En estos días, a igreja precisa se voltar la iglesia necesita volverse e ser conduzida outra vez a ser guiada otra vez pelo Espírito Santo por de el Espíritu Deus. Santo de Dios. O povo de Israel, durante 40 anos no deserto, El pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, eles se moviam ellos se movieron com a nuvem. con la nube. Eles armavam o acampamento. Ellos armaban su campamento. Quando a nuvem se movia, Cuando la nube se movía, eles se moviam. ellos se movían. E assim eles se mudaram Y así se cambiaron 40 vezes. 40 veces. O acampamento mudou de lugar 40 vezes no deserto, El campamento se cambió de lugar durante 40 veces en el desierto. durante os 40 anos. Durante los 40 A años, nuvem se movia, la nube se movía o povo caminhava. y el pueblo caminaba. Hoje nós não temos uma nuvem, Hoy no tenemos una nube, nós temos uma pessoa. tenemos a una E persona. Ele é Deus, E Ele é Deus, onipotente, onipotente, onipresente, onipresente, onisciente, onisciente, aquele que deu forma a todas as El que coisas, dio forma a todas las cosas. o Espírito Santo de El Deus. Espíritu Santo de E Dios. nós devemos se Y mover, debemos movernos, ouvindo a sua voz, escuchando su voz, seguindo a sua direção, siguiendo su dirección, sendo movidos siendo movidos diariamente diariamente pelo Espírito Santo. por el Espíritu Santo. Quantos de vocês querem ter uma vida cristã abençoada? ¿Cuántos quieren tener una vida cristiana bendecida?
Levante sua mão. Levanta su mano. Uma vida cristã abençoada, próspera e vitoriosa. Una vida cristiana bendecida, próspera y victoriosa. Então você precisa começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Entonces necesitas comenzar a escuchar la voz del Espíritu Santo Seguir os passos do Espírito Santo. y seguir los pasos del Espíritu Santo. Aonde você for, A donde quiera que vayas, você pode ter comunhão com o Espírito Santo. puedes tener comunión con el Espíritu No Santo. trabalho, En su trabajo, o dia todo, todo el día, na escola, en la escuela, na faculdade, en la na sua universidad, en casa, su casa, no culto, en el culto, na adoração, en la adoración, no louvor, en la alabanza, nas decisões que você precisa tomar. en las decisiones que tienes que tomar. Você precisa Usted necesita ouvir a voz do Espírito Santo. oír la voz del Espíritu E Santo. para isso, Y para eso você precisa desenvolver necesitas desarrollar comunhão com Ele. comunión con Él. Amém? Amén. Diga aleluia. Diga aleluya. Deixa eu dizer uma coisa para você. Déjame decirte algo. Pela fé, Por la fe, eu creio. yo creo, A presença de Deus, la presencia de Dios através do Espírito Santo, a través del Espíritu neste Santo lugar, en este lugar, agora mesmo, ahora mismo, é mais real es más real do que você que tú que está olhando para mim. que me estás mirando. Mais real do que vocês é a presença de Deus neste lugar. Más real que ustedes es la presencia de Dios en este lugar. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Jesus disse: Jesús dijo, onde estiverem donde estuvieran 2 ou 3 dos o tres reunidos em meu nome, reunidos en mi aí nombre, eu estou presente. yo estaré ahí. Ele é fiel. Ele é fiel. A palavra é verdadeira. La palabra es verdadera. Jesus está aqui. Jesús está aquí. E se Ele está aqui, Y si Él está aquí, esse é lugar de cura, Este é um lugar de é lugar de sanidade, bênção, de bendição, é lugar de salvação, de salvação, de restauração, restauração, de milagres milagros extraordinários. extraordinarios. Amém. Amén. Em primeiro lugar, En primer lugar, ouça a voz do Espírito Santo. oiga la voz del Espíritu Santo. Há muitas vozes no mundo hoje. Hay muchas voces en el mundo hoy. Você pode abrir a internet Puedes entrar en internet e tem milhares e milhares de canais. y hay miles y miles de canales. Você pode ter o seguidor que você quiser. Puedes tener los seguidores que quieras. Pode ouvir a voz que você quiser. Puedes escuchar a quien Você quiera. pode ligar a TV e vai ter outras vozes. Puedes prender la televisión y va a haber otras voces. Mas o problema é, Pero el problema es, a maioria das pessoas la mayoría de las que personas são guiadas por essas outras que influências son guiadas por estas otras influencias não estão ouvindo o Espírito Santo. no están escuchando al Espíritu Santo. Mas se você está aqui é porque o Espírito Santo vai falar com você. Pero si usted está aquí es porque Vai el Espíritu falar Santo com va a você, hablar vai contigo, falar va a com hablar você. contigo, él va a hablar E essa contigo. voz do Espírito Santo, Y esa voz del Espíritu ela Santo, vem aos seus ouvidos, ella viene a tus ao oídos, seu a su coração, corazón, e Ele vai falar com você y hoje à él va a noite. hablar contigo hoy en la Ele noche. vai transformar a sua vida para Y sempre él transformará su vida para siempre e abençoará o seu destino. y bendecirá tu destino. Sabe qual é a pergunta que você precisa fazer logo amanhã cedo? ¿Sabe cuál es la pregunta que tienes que hacer luego A primeira al amanecer? pergunta é: La primera pregunta es: bom dia, querido Espírito Santo. buen día, querido Espíritu Santo. O que o Senhor quer falar comigo hoje? ¿Qué quieres hablarme hoy? Primeira pergunta, ao abrir seus olhos, dá um bom dia para Ele. Es la primera pregunta. Al abrir tus ojos, Diga bom dia, querido Espírito Santo. diga buen día, querido Espíritu Santo. O que o Senhor quer falar comigo hoje? ¿Qué quieres hablar conmigo hoy? Vamos ensaiar para amanhã cedo você não esquecer? Vamos a ensayar para que no te olvides mañana en la mañana. Então diga a pergunta para Ele em espanhol agora. Entonces, vamos a ensayar ya. Diga. Buenos días, querido Espíritu Santo. No, como quien está vivo. hermano. Mas agora, deixa eu falar uma coisa. Quando você está torcendo para o seu time de futebol, você dá um grito bem alto. Então e no dia do Tribunal de Cristo, seu time de futebol não vai poder fazer nada. Então agora você vai fazer mais bonito do que estivesse torcendo para o time de futebol. Déjame decirte algo, cuando estás haciendo baja por tu equipo, estoy seguro que gritas más fuerte que eso. Y en el día del tribunal de Cristo, tu equipo no podrá hacer nada por ti. Por eso, haz mejor. Amén. Porque Jesus vai te esperar de braços abertos naquele Porque dia. Jesús te estará esperando con los brazos abiertos. en Aleluya. aquel día. Aleluya. Então diga a pergunta bem bonito. Entonces diga bien bonito, buenos días, querido Espíritu Santo. ¿Qué quieres hablar conmigo hoy día? Amém. Comece Amém. o dia sempre falando com Ele. Dá um bom dia para Ele e pergunta, porque Ele é uma pessoa que fala. Comienza tu día siempre dando buenos días a Él y habla con Él, porque Él es una persona que habla, Que ouve, que escucha, que responde, que responde, que interage, que interactúa que pode ter comunhão com você, y que puede tener comunión con ustedes. aonde você estiver. Donde
donde quiera que esté, você pode ter comunhão com o Espírito Santo. pueden tener comunión con el Espíritu E esse é o segredo Santo. Y este es el secreto para uma vida cristã para una vida cristiana abençoada, bendecida, próspera, próspera, vitoriosa victoriosa e bem-sucedida. y exitosa. As pessoas não se convertem Las personas no se convierten do seu pecado, de su pecado, do seu antigo estilo de vida, de su antiguo estilo de vida, se não forem si no fueran, convencidas pelo Espírito Santo. si no son convencidos por el Espíritu Santo. No dia que você disse, El día que dijiste, el día que dijiste, eu quero Jesus, yo quiero a Jesús, sabe por que você fez isso? ¿sabe por qué lo hiciste? Porque o Espírito Santo Porque el Espíritu Santo estava falando com você. estaba hablando contigo. Ele convenceu você. E ele te Ele convenceu. falou a sua consciência. Ele falou a sua Ele consciência. falou ao seu coração. Ele falou ao teu coração. Ele convenceu Y você. Él te convenció. Por isso, Por eso, você usted se converteu a se Jesus. convirtió a Jesús. Então, naquele dia, Entonces, en aquel o día, Espírito Santo el Espíritu Santo veio habitar vino a habitar no seu coração, en su corazón, na sua mente, Em sua mente, na sua consciência, em sua consciência, no seu corpo. em seu corpo. Seu corpo é morada do Espírito Su Santo. cuerpo es morada Você del pode Espíritu falar Santo. com Ele Puedes hablar o con dia él todo, todo el día, porque Ele habita em você. porque Él habita en ti. É Deus presente em você. Es Dios presente Você é en ti. nascido do Espírito. Eres nascido No del dia da Espírito. sua conversão, El día de su conversión, você foi selado, fuiste sellado, carimbado, timbrado, marcado marcado com o Espírito Santo. con el Espíritu Santo. É verdade. Es verdad. Efésios 1:13 Efesios 1:13 diz que no dia que nós cremos dice que en el día que a creímos palavra da verdade, en la palabra de la o verdad, evangelho da nossa y el salvação, evangelio de nuestra fomos salvación, selados fuimos sellados com o Espírito con Santo el da Espíritu promessa. Santo de la promesa. Amém. Amém. Então você é de Jesus, Entonces eres de porque o Jesús, Espírito Santo porque el Espíritu selou Santo você te selló como propriedade de como Jesus. propiedad de Jesús. Diga aleluia. Diga aleluya. Então, como discípulos, Entonces, como discípulos, nós devemos debemos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer imediatamente. aprender a oír la voz del Espíritu Santo y obedecerlo inmediatamente. Em Apocalipse, En Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 2, verso 7 versículo 7, em diante, a seguir, até o final do capítulo 3. hasta el final del capítulo 3, 7 vezes 7 veces nós encontramos esse versículo. encontramos ese versículo. Quem tem El ouvidos, que tiene oídos, ouça oiga o que o Espírito Santo lo que el Espíritu está Santo falando à está igreja. hablando a la iglesia. Quem tem ouvidos, ¿Quién tiene oídos? ouça Oiga o que o Espírito lo que el Santo Espíritu Santo está falando à está igreja. hablando a la iglesia. Agora, essa voz do Espírito Santo, Ahora la voz del Espíritu você Santo, só ouvirá usted solo escuchará la se voz del separar Espíritu tempo Santo de oração. cuando separes tiempo de oración. Se você separa tempo para orar, Si separas tiempo para orar e você ora, y oras e você falar com Ele, y hablas con él, Espírito Santo, Espíritu Santo, fala, habla, porque o teu servo porque tu siervo está pronto está listo para ouvir para oír e obedecer. y obedecer. Ele falará com você. Él hablará contigo. Ele vai falar com você. Él hablará contigo. E aí você vai começar Y es ahí donde tú vas a comenzar a ser um com Ele. a ser uno con él. Você vai ser Tú serás um imitador de Cristo. un imitador de Cristo. Um imitador de Cristo. Un imitador de Cristo. Porque Jesus Porque Jesús só falava solo hablaba o que ele ouvia o Espírito Santo lo que falar. escuchaba el Espíritu Ele Santo só hablar. falava Él solo hablaba o que o Espírito Santo lo falava. que el Espíritu Santo hablaba. Tudo que ele fazia, Todo lo que él hacía, ele se movia él se movía pelo Espírito por el Santo. Espíritu Santo. Jesus Jesús é um ungido de es Deus. un ungido de Dios, É o Salvador. el Salvador, É o Senhor. el Señor. Mas ele Pero él é aquele es aquel que era guiado que era guiado diariamente todos los días pelo Espírito Santo por el Espíritu a Santo cada momento. a cada momento. Quantos aqui são de Deus? ¿Cuántos aquí son de Dios? Levanta sua mão. Quantos aqui são de Deus? Levanta su mano. ¿Cuántos aquí son de Dios? Porque se não levantou, é. Porque si no, no has levantado, Misericórdia. misericordia. Sabe o que a Bíblia diz? ¿Sabe lo que dice la Biblia? João 8:47. Juan 8:47. Quem é de Deus, ¿Quién es de Dios? ouve Oye com prazer con placer e alegria y alegría as palavras de Deus. las palabras de Dios. Se você é de Deus, Si eres de Dios, tem que ter prazer
Tienes que tener placer e alegria y alegría de ouvir a palavra de Deus. en escuchar la palabra de Dios. Quem é de Deus, Quien es de Dios, ouve as palavras de Deus. oye las palabras de Dios. Amém? Amén. Segundo lugar, En segundo lugar, diga comigo, siga os passos diga conmigo, siga los pasos do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Se você quer ser um com Jesus, Si quieres ser uno con Jesús, primeiro, ouça a voz do Espírito Santo. oiga la voz del Espíritu Santo. Segundo, Segundo, siga os passos do Espírito Santo. siga los pasos del Espíritu Ele é Santo. uma pessoa. Él es una persona. Ele anda Él anda como você como ustedes e em você y en ustedes diariamente. todos los días. Então, pela manhã, Entonces, por la mañana, a segunda pergunta la segunda pregunta que você vai fazer, que tienes que hacer, querido Espírito Santo, querido Espíritu Santo, quais são os teus passos ¿cuáles son tus pasos para hoje? para hoy? Seja, O sea, diga eu quero diga, yo quiero seguir os teus passos hoje. seguir tus pasos hoy, A direção que Ele está dando. la dirección que Él nos va a dar. Diga comigo, para você não esquecer amanhã. Diga Diga, conmigo para no olvidar mañana. querido Espírito Santo, Querido Espíritu Santo, com o Renato. Querido Espírito Santo, querido Espíritu Santo, quais são os teus passos ¿cuáles son tus pasos para hoje? para hoy? Lembra a primeira pergunta? ¿Se acuerda la primera pregunta cuál es? Querido Espírito Santo, Querido Espíritu Santo, o que o Senhor quer falar comigo ¿qué hoje? quieres hablar conmigo hoy? Segunda, Segunda, quais são os seus passos ¿cuáles son tus pasos para hoje? para hoy? Porque se você for guiado, Porque si eres guiado, fogo, fuego, quero mais fogo. más fuego. Se você for guiado Si fueres guiado pela sua mente, por su mente, pelos seus pensamentos, por sus pensamientos, suas paixões, por sus pasiones, seus desejos, sus deseos, você vai caminhar para a morte. caminarás hacia la muerte. Mas se for guiado Pero si eres guiado pelo Espírito, por el Espíritu, seguir os passos do Espírito, siguiendo los tu pasos del Espíritu, caminharás tú caminarás para hacia a vida eterna. la vida eterna. Por que precisamos seguir os passos? ¿Por qué necesitamos seguir los pasos? Para caminhar para a vida. Para caminar hacia la vida. Amém? Amén. Jesus Jesús se movia se movía diariamente todos los días pelo Espírito Santo. por el Espíritu Santo. Ele seguia os passos do Espírito Él Santo seguía los pasos del Espíritu Santo diariamente. todos los días. Se você for ver, Si ves Jesus a Jesús, foi gerado pelo Espírito Santo Jesús fue engendrado por el Espíritu no Santo ventre de Maria, en el vientre de María, nascido pelo Espírito. nacido por el Na Espíritu. hora do batismo, En el momento del o bautismo, Espírito Santo el Espíritu veio Santo sobre Jesus, vino sobre Jesús, pousou sobre ele, posó sobre él, permaneceu sobre ele. permaneció sobre él. Jesus Jesús foi cheio do Espírito Santo. fue lleno del Espíritu Santo. E em Lucas capítulo 4, Y en Lucas capítulo 4, a Bíblia diz la Biblia que dice Jesus, que Jesús, cheio do Espírito Santo, lleno del Espíritu foi para o Santo, deserto orar. fue al desierto a orar. Sabe o que a Bíblia diz? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Lucas 4:1, Lucas 4:1, que o Espírito Santo que el Espíritu Santo guiou Jesus guió a Jesús para o deserto, hacia el desierto, onde ele ficou donde él quedó 40 dias 40 días de jejum e oração. en ayuno y oración. Mas no versículo 14, Pero en el versículo a 14, Bíblia diz la Biblia dice que Jesus saiu do jejum que Jesús salió del no ayuno poder do Espírito en el Santo. poder del Espíritu Lucas Santo. 4:14, Jesus no poder do Espírito Santo. Lucas 4:14, Jesús en el poder del Espíritu Santo. Só então Solo entonces Jesus começou a pregar, Jesús comenzó a a predicar, ensinar, a enseñar, curar, a sanar, libertar liberar e abençoar as y pessoas. bendecir a las personas. Lucas 4:18. Lucas 4:18. Jesus disse: Jesús dijo, o Espírito Santo el Espíritu Santo está sobre mim. está sobre mí Ele me ungiu y él me ha ungido para pregar boas para novas predicar las buenas aos nuevas quebrantados, a los quebrantados, dar vista aos cegos, dar vista a los pôr em ciegos, liberdade colocar en libertad os oprimidos, a los oprimidos, os oprimidos. los oprimidos. Lucas, Atos 10:38. Hechos 10:38. Atos 10:38. Hechos 10:38. Como Deus Pai Como Dios el Padre ungiu a Jesus de Nazaré ungió a Jesús de com o Nazaret Espírito Santo con Espíritu e Santo com poder. y con poder. Por isso ele andou por toda parte, Por eso él anduvo por toda parte, fazendo bem, haciendo bienes, curando todos os oprimidos do sanando diabo, a todos los oprimidos del diablo. porque Deus Porque Dios era com ele. era con él. Aleluia. Aleluya. Precisa ser assim com você, Tiene que ser así con ustedes. porque se não for assim, Porque si no es así, você vai virar te volverás apenas solamente, você será serás apenas solamente religioso. un religioso. Deus não quer isso para Y você. Dios no quiere eso para ti. Deus quer que você
Dios quiere que seas seja um com o Espírito Santo. uno con el Espíritu Aquele Santo. que se une ao Senhor El que se une al Señor é um só Espírito es com un Ele. solo espíritu con Él. Só um só Espírito com Ele. Solo espíritu Essa é a con Él. vontade de Deus. Esa es la voluntad E o de Dios. Espírito Santo Y el Espíritu vai Santo gerar Jesus em você. engendrará O caráter Jesús de en ti, el Jesus, carácter de a Jesús, integridade de la Jesus, integridad de Jesús, a humildade de la Jesus, humildad de a Jesús, fé de la Jesus, fe de Jesús, a alegria de la Jesus, alegría de Jesús, a perseverança de la Jesus, perseverancia o de amor Jesús, de Jesus, el amor de o Jesús, poder de el Jesus, poder de a Jesús, graça de la Jesus, gracia de a Jesús, fidelidade la de fidelidad de Jesus Jesús, e a autoridade de Jesus y la autoridad de estará Jesús com você estará contigo pelo Espírito Santo. por el Espíritu Santo. Diga aleluia. Diga aleluya. Os discípulos de Jesus Los discípulos de Jesús aprenderam aprendieron a ouvir a voz do Espírito Santo, a oír la voz del Espíritu a ter Santo, comunhão com a Ele, tener comunión con a Él, ouvir sua voz a oír su voz e a seguir seus passos y a seguir sus pasos diariamente. diariamente. A partir do Pentecostes, A partir del Pentecostés, Atos 2, Hechos 2, de 1 a 4, del 1 al o 4, Espírito Santo veio sobre el eles. Espíritu Santo vino Eles sobre foram ellos cheios do Espírito y fueron Santo llenos del e Espíritu passaram a Santo se mover, y pasaron a moverse, ouvindo a voz do Espírito Santo. oyendo la voz del Espíritu seguindo Santo seus passos. y siguiendo sus Se pasos. você ler o livro de Atos, Si lees el libro de Hechos, dos 28 capítulos, en los 28 em capítulos, cada lugar, em cada lugar, em cada capítulo, en cada capítulo, você verá verás o mover el mover e a unção e la unción e a direção y la dirección do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Diga aleluia. Diga aleluya. Em 1906, En 1906 começou um grande avivamento pentecostal comenzó un gran avivamiento pentecostal em Los Angeles, en Los Ángeles, Estados Unidos, Estados Unidos, na Rua Azusa. en la calle Azusa. Quantos já leram sobre o avivamento da Rua Azusa? ¿Cuántos ya leyeron sobre el avivamiento de la calle Azusa? Amém. Se você Amém. não leu, depois leia. Tem Sim. muitos livros sobre isso. Si no has leído todavía, lea después porque hay Tem muchos libros sobre muita ese tema. literatura. Avivamento da Rua Azusa. Grave esse nome. Azusa. Grave ese nombre, memorice ese nombre, Tem Azusa. Tem um livro chamado Histórias da Rua Azusa. Hay un libro llamado Historias de la calle Azusa. O líder desse avivamento El líder de ese avivamiento chamava-se William Seymour. se llamaba William Seymour. Ele era um homem de cor, Era un hombre negro, um homem negro. un hombre negro. E ele foi muito discriminado, Y era discriminado, porque as pessoas naquela época faziam muita discriminação. porque en aquel tiempo había mucho racismo, Infelizmente. lamentablemente. Então, mesmo sendo um cristão, Entonces, aún siendo cristiano, evangélico, evangélico, quando ele foi estudar, cuando él fue a estudiar, o diretor da faculdade el director de la universidad disse: você não pode entrar na sala, le dijo: tú no puedes entrar en esta você não sala, pode sentar com os outros alunos. no puedes sentarte con los demás Se alumnos. você quiser, Si quieres, coloca a sua cadeira no corredor coloca tu silla en el pasillo e acompanha as aulas do corredor. y sigue las clases desde el pasillo. Então ele foi. Entonces él Ele fue, ficou assim mesmo. y él fue así mismo. Ele era cego de um olho Él era ciego de un e ojo mancava de uma y perna. cojeaba de una pierna. Imagina isso. Ahora imagine eso. Mas Deus Pero Dios chama as coisas llama las que cosas parecem loucas que parecen locas aos olhos humanos a los ojos para humanos confundir os sábios. los sabios. E Deus usou William Seymour Y Dios usó a William Seymour para começar o avivamento. para comenzar el avivamiento. E ele estava em oração. Y él estaba en oración. Aplauda Jesus. Puede aplaudir a Jesús. E de abril de 1906 Y de abril de 1906 a 1910, hasta 1910, aquele local, ese lugar, lá na Rua Azusa, en la calle Azusa, era um lugar de avivamento. era un lugar de avivamiento. Avivamento pleno. Avivamiento pleno. A glória de Deus La gloria de Dios se manifestava naquele se lugar. manifestaba en aquel lugar. Chamas, labaredas de fogo Llamas de fuego eram vistos eran vistas pelas pessoas por las personas da rua. de la calle. As pessoas passavam. Las personas e pasavam enxergavam as labaredas y de veían fogo. las llamas de fuego Subindo e descendo. subiendo y E bajando. algumas vezes, E algumas ele vezes chamava o corpo de bombeiros. Llamaban a los bomberos Porque ele dizia que o prédio estava pegando fogo. porque decían que el edificio se estaba quemando. Mas os bombeiros chegavam lá. Pero los bomberos cuando llegaban Não tinha fogo nenhum. no había fuego. O que eles não sabiam. Lo que ellos no que sabían aquelas labaredas de fogo era que esas llamas de eram fuego os anjos de Deus. Eram os ángeles os de querubins subindo e descendo. subiendo y bajando. Os querubins subindo e descendo. Los querubines subiendo y bajando Sobre aquele lugar. sobre ese lugar.
Sabe o que o William Seymour fazia? ¿Sabe lo que William Seymour hacía? Além de orar 5 horas por dia, Además de orar 5 horas ele todos los orava días, 5 horas todos os dias. él oraba 5 horas todos los E días. quando ele ia para o culto, Y cuando iba al culto, ele ficava lá na sua sala, él quedaba en su sala e o louvor começava, y la alabanza e ele comenzaba. ficava na frente. Y él seguía Ele adelante. pegava uma caixa de papelão, Él tomaba una caja de cartón, colocava na cabeça, colocaba en la cabeza para não olhar para ninguém. para no ver a nadie. Era muito esquisito. Era extraño. Olha isso. Mas ele pegava uma caixa de papelão Era extraño mirar eso, pero él colocaba una caja de cartón en la cabeza e ele ficava ouvindo o Espírito Santo. y permanecía escuchando al Espíritu Santo. E ele dizia: Espírito Santo, Y él decía, Espíritu Santo, eu só quero seguir os teus passos. yo solo quiero escuchar tus pasos, seguir tus pasos. Quando a alabança terminava, Cuando terminaba la alabanza, ele subia no palco él subía al púlpito e falava o que o Espírito Santo estava dizendo. y hablaba lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. E as curas aconteciam. Y la sanidad comenzaba a acontecer. Milagres criativos, Milagros creativos, extraordinários, extraordinarios, sobrenaturais. sobrenaturales. Braços cresciam, Brazos crecían, pernas cresciam, piernas crecían, cegos viam. ciegos veían, Milhares e milhares de milagres. miles y miles de milagros. Não só ele, No solo él, mas todos os jovens, sino todos los todas jóvenes, as pessoas todas las personas ministravam milagres. ministraban milagros, Porque alguém decidiu porque alguien decidió seguir os passos do Espírito seguir Santo. los pasos del Espíritu Santo. Diga comigo, ouvir a voz Diga conmigo, escuchar la voz do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Diga de novo, ouvir a voz do Espírito Santo. Diga otra vez, oír la voz del Espíritu Santo Seguir os seus passos. y seguir sus pasos. E Ele fará. Y Él hará. Você quer uma receita ¿Quieres una receta para uma vida cristã vitoriosa? para una vida cristiana victoriosa? Ouça a voz do Espírito Santo Escucha la voz del Espíritu Santo e siga os seus y passos. sigue sus pasos. Amém? Amén. Porque os filhos de Deus Porque los hijos de Dios devem ser deben ser guiados guiados diariamente todos los días pelo Espírito Santo. por el Espíritu Santo. Romanos 8,14. Romanos 8:14. Pois todos que são guiados pelo Espírito. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, Vou ler de novo. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, são filhos de Deus. son hijos de Dios. Levante sua mão Levanta su mano e diga assim: y diga así: os filhos de Deus los hijos de Dios são guiados son guiados pelo Espírito Santo por el Espíritu Santo diariamente. todos los días. Só vocês agora. Solo ustedes ahora. Porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo todos los días. Amém? Amén. Gálatas 5:25. Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, Si vivimos en el Espíritu, andemos também no Espírito. andemos también en el Espíritu. Se você vive pelo Espírito Santo, Si vives por el Espíritu Santo, ande com o Espírito Santo. ande con el Espíritu Diga, Santo. andar com o Espírito Santo, Andar con el Espíritu Santo, seguindo os seus passos, siguiendo sus pasos, ouvindo a sua voz. escuchando su voz. Como discípulos de Jesus, Como discípulos de Jesús, nós devemos debemos ouvir a voz oír la e voz seguir os y passos seguir los pasos do Espírito del Santo Espíritu Santo diariamente. todos los días. Terceiro e último lugar. En tercer y último lugar, Faz assim, diga así: tô brincando com você. estoy bromeando con ustedes. Terceiro lugar, diga comigo. En tercer lugar, diga conmigo: Cumpra cumpla a agenda la agenda do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Então faz assim comigo. Diga, primeiro lugar, Haga conmigo, diga en primer lugar, diga assim, ouvir a voz oír la voz do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Agora diga, segundo lugar, Segundo lugar, seguir os passos seguir los pasos do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Agora diga comigo, terceiro lugar, Y tercer lugar, cumprir a agenda cumplir la agenda do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Esse é o caminho Ese es el camino para uma vida cristã para una vida cristiana vitoriosa, victoriosa, avivada, avivada, abençoada bendecida e próspera. y próspera. De novo, Otra vez, diga comigo. Diga comigo. Ouvir a voz oír la voz do Espírito Santo. del Espíritu Santo, Seguir os passos seguir los pasos do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Diga agora, Y ahora, terceiro lugar, tercer lugar, cumprir a agenda cumplir la agenda do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Porque a agenda do Espírito Santo Porque la agenda del Espíritu Santo é a agenda es la agenda de Jesus de Jesús para a nossa geração. para nuestra generación. É a agenda do céu Es la agenda del cielo para a terra. para la tierra.
Amém? Amén. Terceira pergunta La tercera pregunta que você vai fazer que vas a hacer amanhã de manhã. mañana en la mañana. Você ainda lembra a primeira? ¿Aún se acuerda de la primera? Queridos, vamos recordar? Vamos a recordar. Vamos ser didáticos. Vamos a ser didácticos. Diga, querido Espírito Santo. Primeira Diga, pergunta, querido Espírito Santo. La primera pregunta, querido Espíritu Não. Santo. Bom dia, querido Espírito Santo. Buenos días, querido Espíritu Santo. O que o Senhor quer falar comigo hoje? ¿Qué quieres hablar conmigo hoy? Segunda pergunta. Segunda pregunta. Bom dia, querido Espírito Santo. Buenos días, querido Espíritu Santo. Quais são os seus passos para hoje? ¿Cuáles son tus pasos para hoy? Agora, terceira pergunta. Y la tercera pregunta. Bom dia, querido Espírito Santo. Buenos días, querido Espíritu Santo. Qual é a tua agenda para hoje? ¿Cuál es tu agenda para hoy? Mas tem uma quarta pergunta. Pero hay una cuarta pregunta. Querido Espírito Santo, Querido Espíritu Santo, o que vamos fazer juntos hoje? ¿qué haremos juntos hoy? Vou repetir a terceira e a quarta. Diga assim, Repetirei querido Espírito La Santo, tercera y la cuarta. Diga conmigo, querido Espíritu Santo, qual é a tua agenda para hoje? ¿cuál es tu agenda para hoy? Quarta pergunta. Cuarta pregunta. Amado Espírito Santo, Amado Espíritu Santo, o que vamos fazer juntos hoje? ¿qué haremos juntos hoy día? O que eu estou pregando para você Lo que estoy predicando a ustedes é um evangelho prático es el evangelio práctico de quem quer del que quiere ser um com Jesus, ser uno con Jesús, ser um com o Espírito Santo, ser uno con el Espíritu ser um Santo, com o Pai. ser uno con el Padre. Isso é que eu tenho feito durante muitos anos da minha vida. Eso es lo que he hecho ya hace muchos años en mi vida. Essas perguntas eu faço para Ele há muito tempo. Ya hace mucho tiempo que hago esas preguntas para Él todos los días. Às vezes estou no meio de um aconselhamento A veces estoy en una consejería e o atendimento às vezes está difícil. y a veces la consejería está complicada, está difícil. E às vezes, aí eu simplesmente faço uma pergunta. Y yo simplemente hago una pregunta. Espírito Santo, Espíritu Santo, o que nós estamos ouvindo aqui? ¿qué estamos escuchando aquí? Qual é a tua direção para esse caso? ¿Cuál es tu dirección a este caso? E a revelação vem. Y la revelación viene. E Deus dá a direção. Y Dios da la dirección. E Ele dá a direção Y Él da la dirección de tudo que está acontecendo de todo lo que está aconteciendo e o que precisa ser feito. y de lo que tiene que ser hecho. Como é que você acha que Daniel ¿Cómo crees que Daniel recebeu a revelação do sonho do rei Nabucodonosor? recibió la revelación del sueño del rey Nabucodonosor? Olha para mim. Míreme. O rei Nabucodonosor El rey Nabucodonosor teve um sonho tuvo un sueño e ele chegou para os seus sábios. y él dijo a sus sabios, Ele disse: eu tive um sonho. él dijo, yo tuve un sueño Vocês vão ter que dar a revelação y ustedes tienen que darme la revelación e a interpretação. y la interpretación. E os sábios falaram: então conta o sonho. Y los sabios dijeron, entonces cuéntanos el sueño. E ele disse: não, Y él dijo, no, eu não vou contar. yo no les voy a contar, Porque ele sabia. porque él sabía Se ele contasse, que si contase el os caras iam sueño, enrolar ele. ellos lo iban a engañar. Então ele tomou a decisão Entonces él tomó la decisión de não de no contar o sonho. contar el sueño. Os sábios falaram: assim não dá. Y los sabios dijeron, entonces no podemos. Nenhum rei faz isso. Ningún rey hace eso. Nabucodonosor disse: mas eu estou fazendo. Nabucodonosor les dijo, pero yo estoy haciendo. Se vocês não contarem, não me deram a revelação Si ustedes no me dan la revelación e a interpretação y la do interpretación sonho que eu tive, del sueño que tuve, vocês vão ser mortos. ustedes van a morir. Suas esposas vão morrer. Sus esposas van a Seus morir. filhos serão mortos. Sus hijos serán Suas muertos. casas serão Sus destruídas. casas serán E destruidas vão virar y serán lixão. basura. E aí quando foram buscar Daniel para ser morto, Entonces cuando fueron buscar a Daniel para ser muerto, ser executado junto com os outros sábios, para ser ejecutado junto con los demás ele sabios, disse: me dá um tempo, Daniel dijo, espéreme. dá até amanhã.
Esperen hasta mañana. E ele disse: eu vou dar a interpretação. Él dijo, yo voy a darles Vou esa dar a interpretación. revelação. Voy a dar la Então revelación. Daniel chamou 3 amigos: Entonces Daniel llamó a 3 amigos. Sadrach, Mesaque Mesac e Abednego. y E Abednego. fizeram uma vigília. Hicieron una vigilia. Uma vigília de oração. Una vigilia de oración. Uma vigília de oração a noite toda. Una vigilia de oración toda la E noche. lá pela madrugada, Y por la madrugada, a revelação veio la revelación vino a Daniel. a Daniel. E ele foi no outro dia. Y al otro día él fue. Ele foi lá. Él fue allá. Sabe o que ele fez? ¿Y sabe lo que hizo? Marcou audiência com o rei. Marcó una cita con el E rey. diante de todos os Y sábios delante de todos los da sabios Babilônia, de toda ele Babilonia, deu a interpretação. él entregó la Ele interpretación. contou o sonho Él contó el que o sueño rei tinha que tido el rey había tenido daquela estátua, de la estatua, cabeça de ouro, cabeza de oro, torques de prata, el pecho de plata, peito de prata, pecho de plata, torques de bronze, tórax de bronce, pernas de ferro, piernas de fierro, pés com barro e ferro. pies de barro y fierro. E quando ele estava olhando, Y cuando él miraba, ele viu que uma pedra él veía que una piedra foi cortada da montanha, fue cortada del sem cielo, auxílio de mãos, sin manos, bateu na estátua, golpeó la ela estatua foi esmiuçada, y ella fue destruida. virou pó, Se volvió y el viento polvo levou. y el viento llevó. e Daniel deu aquela Y interpretação. Daniel entregó la interpretación. E aí sabe o que aconteceu? ¿Y sabe lo que pasó? O rei Nabucodonosor El rey Nabucodonosor nomeou Daniel nombró a Daniel como governador da Babilônia, como gobernador de Babilonia, chefe supremo el jefe supremo de todos os sábios da de Babilônia. todos los sabios de Babilonia. Presta atenção nisso. Presta atención en eso. Aqueles sábios Los sabios deixaram de ter sobre eles dejaron de tener sobre ellos feiticeiros, hechiceros, enganadores, engañadores, bruxos, brujos isso, e outras coisas. y otras cosas. Agora eles tinham como líder Ahora tenían como un su hombre líder de Dios un hombre de que Dios se movia que se movía pela revelação do céu, por la revelación del cielo, pelo Espírito Santo. por el Espíritu Santo. Muitos anos depois, Muchos años después, quase 500 anos depois de Daniel, 500 años después de Daniel, os tataranetos los tataranietos, tataranietos daqueles sábios de aquellos sabios estavam lá na Babilônia. estaban en Babilonia, Eles viram uma estrela. vieron a una E estrella. quando eles viram a estrela, Y cuando vieron la estrella, eles disseram: o rei nasceu, ellos dijeron, o el rei rey ha chegou, nacido, el rey llegó, Jesus nasceu. Jesús Eles nació. fizeram uma viagem Hicieron un viaje de mais de 1000 de quilômetros más de 1000 para kilómetros adorar para adorar o recém-nascido al recién nacido Rei Rey do universo, del universo, Jesus, Jesús, Yeshua Hamashia, Yeshua Jesus HaMashiach, o Messias. Jesús el E eles Mesías. chegaram em Belém, Y llegaron a Belén, se ajoelharam, se arrodillaram, se prostraram, diante de um bebê, delante de um porque ninho, eles andavam porque andaram debaixo de revelação bajo la do revelación Espírito Santo, del Espíritu desde Santo, os dias de Daniel, desde los días de até Daniel, os dias hasta los do días nascimento del de nacimiento Jesus. de Jesús. Agora presta atenção, Ahora presta os atención. religiosos, Los religiosos de Jerusalém, de Jerusalém, com a Bíblia da época na Con la mão, Biblia en la mano, eles ellos não viram a estrela, no vieron la estrella, não viram nada. no vieron E nada. o dia que Jesus El día que Jesús foi no meio deles, apareció entre com a ellos, Bíblia na mão, con la Biblia en la os mano, 39 livros los 39 do libros Velho Testamento, del Antiguo Testamento, eles rejeitaram ellos rechazaron Jesus. rechazaron a Jesús. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Eles não tinham o Espírito Santo, Porque no tenían não el se Espíritu moviam pelo Santo, no se Espírito. movían por el E Espíritu. a letra mata, Y la letra mata, o Espírito el vivifica. Espíritu vivifica. A letra mata, La letra mata, o Espírito el Espíritu vivifica. vivifica. A letra La letra mata, mata, o Espírito y el Espíritu vivifica. vivifica. É para Jesus, dá uma salva de palmas melhor. Si es para Jesús, haz mejor. Estamos quase encerrando, Ya estamos casi mas eu terminando, preciso te dizer alguma coisa. pero necesito decirte algunas cosas. Jesus se movia Jesús se movía pelo Espírito Santo. por el Espíritu Santo. Essas duas perguntas Esas dos preguntas Jesus fazia Jesús hacía para o Espírito para el Santo Espíritu a Santo cada dia. cada día. Eu creio que ele se ajoelhava. Yo creo que él se arrodillaba. Jesus orava ajoelhado. Jesús oraba Passava arrodillado. noites inteiras orando. Pasaba noches Mas enteras eu penso que orando. lá na madrugada, Pero yo creo que por la madrugada Jesus perguntava: Jesús preguntaba: Querido Espírito Santo, Querido Espíritu qual é a Santo, tua agenda para hoje? ¿cuál es tu agenda para hoy? Amado Espírito Santo, Amado Espíritu o que Santo, vamos fazer juntos ¿qué hoje? haremos juntos hoy? Então o Espírito Santo Entonces el Espíritu Santo dava a agenda daba la agenda do dia para Jesus. del día para Jesús. Eu vou te contar, só recitar
Só relembrar 4 agendas aqui, tá bom? Yo te voy a recordar una agenda aquí. Tá bom? 4. ¿Está bien? 4 agendas. Rapidinho. Rápido. Por exemplo, Por ejemplo, Jesus estava orando Jesús estaba orando lá de madrugada. en una madrugada E ele pergunta: y él pregunta, Querido Espírito Santo, querido Espíritu Santo, qual é a tua agenda para ¿cuál hoje? es tu agenda para O hoy? que vamos fazer junto ¿Qué hoje? vamos a hacer E juntos o hoy? Espírito Santo dizia assim: Y el Espíritu Santo le dice así, Hoje, hoy pode ir colocando aí a projeção, Marcos 5, de 1 a 20. puede colocar en la proyección Marcos 5 de 1 a 20. Vai passando, Y porque eu puede não ir vou, pasando porque yo voy contando. eu só vou cantando. E o Espírito Santo falava com Jesus: Y el Espíritu Santo le decía a Jesús, Hoje, hoy pegue seus discípulos, tome sus discípulos, entra no barco entre en el barco e rema y remen até o outro lado hasta el otro do lado lago da Galileia. del lago de Galilea. Ao lago da Galileia, o lago da El Galileia, lago de Galilea ele tem 22 quilômetros tiene 22 de kilómetros comprimento de largo e 12 quilômetros y 12 kilómetros de largura. de ancho. 12 quilômetros. 12 kilómetros. Agora imagina, Ahora imagínense, remar remar 12 quilômetros. 12 kilómetros. Vai várias horas. Fueron varias horas. Aí imagina que Jesus dissesse: Ahora imagina que Jesús dijera, por que tem que remar 12 quilômetros? ¿por qué hay que remar 12 kilómetros? Jesus não perguntava. Jesús no preguntaba. Ele simplesmente Él simplemente se levantava da oração se levantaba de la e oración falava para os discípulos: y decía a los discípulos, vamos atravessar o lago. vamos a atravesar el mar. Porque do outro lado, Porque del otro lado, sabe qual era a agenda? ¿sabe cuál era la agenda? Libertar. Liberar. Libertar Liberar louco un loco com a legião de demônios con una legión de demonios que andava despido, que andaba desnudo, que morava nas cavernas, que vivía en las nos cuevas, sepulcros, en los sepulcros, que nenhuma prisão segurava. que ninguna cadena era capaz de detenerlo. E Jesus foi lá. Y Jesús fue para E allá. quando ele vai, Y mientras él va, logo ao sair do barco, así que sale del barco, aquele louco estava lá. el loco estaba allí, Porque ele também fazia parte porque él también era parte da agenda de Jesus. de la agenda de Jesús. E Deus fez Y Dios hizo com que ele fosse con que él fuese ao encontro de al Jesus encuentro de na Jesús praia. en la playa. Jesus desce Jesus baja. e o louco está lá. Y el loco está allí. E Jesus liberta. Y Jesús libera. E ele quer seguir Jesus. Y él quiere seguir a Jesús. Mas Jesus disse: não, Pero Jesús le dice, vai no. contar. Anda a decir. Vai contar. Anda a decir. Vai contar para as pessoas. Diga a la gente. Para tua família. A tu familia. Nas cidades. En las ciudades. O que Deus fez por Lo que você. Dios hizo por ti. Dá um aleluia no seu lugar. Da un aleluya en su lugar. Entende como é que Jesus pegava a agenda do Espírito Santo? ¿Entiende cómo Jesús tomaba la agenda del Espíritu Santo? E aí em seguida ele pega o barco e volta. Y luego él toma el barco y se devuelve. Porque aquela era a agenda para aquele Porque dia. esa era la agenda de aquel día. Quando você pergunta o que vamos fazer junto hoje, Cuando preguntas qué vamos a hacer juntos hoy, ele não vai tirar você do seu trabalho. Él no te va a quitar de su trabajo. Ele vai colocar alguém Él va a colocar a alguien diante de você delante de ti que precisa de oração, que necesita que oración, precisa de cura, que necesita que cura, precisa de libertação. que necesita E ele liberación. vai usar você Y Él te va a como a usar voz dele para ser su voz, para compartilhar para compartir o evangelho de el Jesus. Evangelio de Jesús. Aleluia. Aleluya. Quer ver outro dia? ¿Quieres saber de otro día? Vamos imaginar, Jesus está orando Imagínense ahora, Jesús está orando e ele pergunta: Espírito Santo, y Él pregunta, Espíritu o que Santo, vamos fazer juntos ¿qué hoje? haremos juntos hoy? E aí ele diz: hoje tem um cego de nascença. Y el Espíritu Santo dice, hoy día tenemos a un ciego de nacimiento Lá no centro de Jerusalém. en el centro de Jerusalén. Jesus vai Y Jesús e va encontra o cego. y encuentra al Aí ciego. Jesus fez algo. Y Jesús hizo algo. João 9, de 1 a 33. Juan 9, del 1 al E Jesus fez 33. algo diferente. Jesús hizo algo diferente. Cuspiu no chão Escupió en la tierra, e fez uma lama com as mãos. hizo lodo con las manos, Pegou aquele pouquinho de lama, tomó un poco de lodo passou nos olhos y untó los do ojos cego del ciego. e disse: vai se lavar, Y dijo, ahora anda a lavarte. vai lavar seu rosto Lava tu rostro no tanque de Siloé. en el estanque de E Siloé. ele foi, Y él fue, Siloé ou Betesda, ele foi e voltou vendo. y volvió viendo. Mas os religiosos Pero los religiosos que não tinham agenda de que Deus, no tenían la agenda não de andavam Dios, na agenda do no Espírito, andaban en la agenda sabe del o que eles Espíritu. fizeram? ¿Sabe lo que hicieron? O homem que te curou Dijeron que el hombre que te sanó é pecador, es pecador, porque curou no sábado, porque sanó en un um día cego de sábado nascença. a un ciego de E aí nacimiento. o cego, o ex-cego, Y el ex ciego começa a pregar comienza a predicar para os religiosos, a los religiosos, os sacerdotes, a los sacerdotes, os levitas. los levitas. Ele diz: uma coisa eu y sei, dice, yo sé de se ele é algo. pecador, Si él
eres Eu pecador. não sei, Yo no sé. mas uma coisa eu sei. Pero yo sé una eu cosa. era cego Yo era e ciego, agora eu vejo. y ahora veo. Eu era cego Yo era e ciego, agora eu vejo. y ahora veo. Porque Jesus me Porque curou. Jesús me sanó. Amém? Amén. Aquela era a agenda Esa era la agenda do Espírito Santo del Espíritu para Santo Jesus para Jesús naquela manhã. en aquella Era a mañana. principal agenda. Era la principal agenda. Amém? Amén. São as duas. Solo dos más. E aí a gente vai andar. Y ya Amén. pasamos. Dá uma glória a Jesus. Da gloria a Jesús. Jesus está. Eu viajo muito a Israel. Yo viajo mucho a Já Israel. levei muitas caravanas a Ya Israel. llevé muchas caravanas a Israel. Ano que vem teremos mais uma caravana. El próximo año tendremos otra. E vai ser em maio. En mayo. Se você quiser, pode ir comigo. Si yo Se você quiero, quiser, pode fazer a si yo caravana quiero, de ustedes quieren, también Chile. podemos ir con él. Una caravana de Chile. Vai ser legal, vai ser legal. A gente junta as caravanas, pode ir com a Será gente. muy bueno. Podemos Vai ser- contar e ir pode juntos. fazer, vai ser muito bom. Agora, o que acontece? Jesus estava lá numa cidade chamada Tiberíades, Jesús estaba en una ciudad llamada de Tiberíades, frente para o Lago da Galileia. frente al mar de Tem Galilea, o mesmo nome até hoje. que tiene el mismo nombre O hasta el nombre día de da hoy. Biblia. El mismo nombre de la Biblia. Está lá até hoje. Está allí A hasta gente hoy fica día. num bom hotel lá. Nos quedamos en un buen hotel en ese lugar. Aí Jesus está lá, Jesús está en ese na lugar. casa de Pedro, En la casa de Pedro, ao lado de Tiberíades, al lado de Tiberíades. Capernaum. E aí Jesus pergunta ao Espírito Santo: Y Jesús le pregunta al Espíritu Santo, qual é a tua agenda para hoje? ¿cuál es tu agenda para hoy? O que vamos fazer junto hoje? ¿Qué haremos juntos hoy? E o Espírito Santo fala para ele: Y el Espíritu Santo le dice, uma longa caminhada, hoy hay una larga caminata, 80 quilômetros. 80 kilómetros. E dependendo por onde fosse, Y dependiendo de por dónde olha para fueran, mim, 90 quilômetros 90 a kilómetros pé. caminando. Porque Jesus não tinha cavalo quando estava Porque aqui, Jesús no tenía caballo Ni mientras camelo. vivió aquí, ni camello, nem jumento. ni burritos. Até o jumento foi emprestado. Hasta el burrito fue prestado Vai entrar em Jerusalém. para entrar en Jerusalén. Então a pé. Entonces, a Imagina pie. você, Ahora imagínese, 80 quilômetros. 80 Você kilómetros. não faz num dia. No hacemos en un Porque chega día uma hora que você cansa. porque cansamos. Mas Jesus disse: nós vamos andar 80 quilômetros. Pero Jesús dijo, caminaremos 80 E os kilómetros. discípulos foram com ele. Y los discípulos lo E acompañaron. eles foram para um lugar Y ellos fueron a un lugar chamado Cesareia llamado Cesarea de Filipe, de Filipe, ou a nascente do Jordão, en la naciente del Jordán, chamado Banias. llamado Bañas. É um lugar que eu gosto de ir, Es un lugar que me encanta ir, porque Jesus foi lá porque Jesús fue allí para dar uma palavra profética para entregar una palabra profética contra aquele lugar. contra ese lugar. Era um lugar de paganismo, Era un lugar de paganismo, muito paganismo. de mucho paganismo. Era um lugar terrível. Era terrible. Ali as pessoas cultuavam Allí las personas a cultuaban falsos deuses. a falsos dioses. E quando eles cultuavam, Y mientras cultuaban, algumas vezes, algunas veces, era tão nojento esse lugar. era tan asqueroso ese lugar Constantemente, que constantemente as pessoas las personas adoravam um Deus, adoraban a un Dios, falso Deus, a un falso Dios chamado Pan. llamado Pan, Metade homem, la mitad hombre metade bode. y la otra mitad chivo. E as pessoas faziam sexo com animais. Y las personas tenían relaciones sexuales con animales. Mas naquele lugar também Pero en aquel lugar también acontecia sacrifícios humanos. acontecía sacrificios humanos. É dessa palavra pan Es de esa palabra pan que vem a palavra pânico. que viene la palabra pánico. Agora presta atenção, Jesus foi lá. Ahora presta atención, Jesús fue Aquele allí. lugar Aquel lugar era conhecido era conocido como a porta do inferno. como la puerta del E infierno. Jesus foi lá Y Jesús fue allí por dois motivos. por dos motivos. Fazer uma revelação Entregar una revelación aos seus a discípulos. sus discípulos. Porque foi lá que ele perguntou: Porque fue allí donde él preguntó, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? ¿qué están hablando acerca de mí? E os discípulos disseram: Y los discípulos dijeron, dos profetas, algunos dicen profeta, Jeremias, Jeremías, Elias, João Batista. Juan el Bautista. E Jesus falou: e vocês? Y Jesús dijo, ¿y O ustedes? que vocês dizem a meu respeito? ¿Qué dicen acerca de mí? Pedro pegou a palavra Y Pedro toma la palabra e diz: tu és o Cristo, y dice, tú eres el Cristo, o Filho do el Deus Hijo vivo. del Dios vivo. Aleluia. Aleluya. Agora Jesus pegou Ahora Jesús
Ele disse o seguinte naquele dijo lugar: lo siguiente en este sobre lugar. essa verdade, Sobre esta verdad, sobre essa revelação, sobre esta revelación, o Cristo, el Cristo, o Filho do Deus el vivo, Hijo del Dios vivo, eu edificarei yo a edificaré minha igreja, mi iglesia, e as portas do y inferno las puertas del infierno não prevalecerão, no prevalecerán contra ella. Sabe o que aconteceu? ¿Sabe lo que pasó? Aquela cidade foi destruída. Esa ciudad fue destruida. Ela não existe mais. Ya no existe más. Só tem ruínas. Hay puras ruinas. Você vai lá, Si vas você vai allá, ver os nichos. verás que hay nichos. Nichos é os formatos locais onde se colocavam os ídolos. Los locales donde colocaban los ídolos. Mas a cidade foi destruída. Pero la ciudad fue Não destruida. tem mais adoração pagã. Ya no hay adoración pagana. Porque Jesus Porque Jesús lançou uma palavra entregó una palabra contra aquele lugar. contra ese lugar. Agora ele estava Ahora Él estaba cumprindo a agenda do cumpliendo la Espírito agenda Santo del Espíritu Santo para aquele dia. para aquel día. Fique em pé. Póngase de pie. Cada dia Cada día Jesus cumpria Jesús cumplía a agenda do Espírito Santo. la agenda del Espíritu Santo. Se você quer ser alguém Si quieres ser alguien parecido com Jesus, parecido con Jesús, então esteja comprometido entonces comprométete em ouvir a voz do Espírito Santo, a escuchar la voz del Espíritu Santo, seguir os seus passos a seguir sus pasos e cumprir a sua agenda. y cumplir su agenda. Quando você cumpre a agenda do Espírito Santo, Cuando cumples la agenda del Espíritu Santo, você está cumprindo estás cumpliendo a agenda do céu. la agenda del cielo. Você quer viver um avivamento ¿Quieres vivir un avivamiento pessoal, personal, familiar familiar e na sua igreja? y en su iglesia? Então a receita é: Entonces la receta es: ouça a voz do Espírito Santo, escucha la voz del Espíritu Santo, obedeça imediatamente, obedece inmediatamente, siga os passos do Espírito sigue Santo, los pasos del Espíritu Santo se comprometa y comprométete em cumprir diariamente en cumplir todos los días a agenda do Espírito Santo, la agenda del Espíritu Santo. sobre seguir os passos do Espírito. Solo seguir los pasos del Espíritu. Moisés orou o seguinte, Moisés oró lo siguiente. Êxodo Éxodo 33:15. 33:15. Sabe o que ele diz? ¿Sabe lo que él dijo? Se a tua presença Si tu presencia não vai comigo, no va conmigo, não nos faça sair desse lugar. no me saques de este lugar. Moisés disse: eu não vou dar um passo Moisés dijo: yo no voy a dar un paso sem a tua presença. sin tu presencia. Você quer um avivamento? ¿Quieres un avivamiento? Então precisa fazer esse compromisso. Entonces necesitas comprometerte Dizer, con eso querido Espírito Santo, y decir: querido Espíritu Santo, eu não vou dar yo no daré nenhum passo ni un paso sem a tua presença. sin tu presencia. Se vivemos no Espírito, Si vivimos en el Espíritu, temos que ser um com Ele. tenemos que ser uno con Él. Aquele que se une ao Senhor El que se une al Señor é um só Espírito com Ele. es un solo espíritu con Él. Quero orar com você. Quiero orar por ustedes. Pessoal do louvor, quer ver? Los hermanos de la alabanza pueden subir. Quantos de vocês ¿Cuántos de ustedes querem fazer o compromisso quieren tomar el compromiso de ouvir a voz do Espírito Santo, de oír la voz del Espíritu Santo, seguir os seus passos seguir sus pasos e cumprir a sua agenda? y cumplir su agenda? Quantos querem fazer ¿Cuántos isso? quieren eso? Levante sua mão aí. Levanta su mano. Se você quer isso, Si usted quiere eso, levante sua mão. levanta su mano. Levante suas duas mãos. Levanta sus dos manos Diga: y diga: Senhor Jesus, Señor Jesús, eu entendo yo entiendo que o dom do Espírito Santo que el don del Espíritu Santo é para todos os teus discípulos. es para todos tus discípulos. Então, Senhor Jesus, Entonces, Señor Jesús, batiza-me bautízame com o Espírito Santo con el Espíritu e Santo com poder. y con poder. Reveste-me Revísteme com o Espírito Santo. con el Espíritu Santo. Possui-me Posúeme plenamente plenamente do Espírito Santo. con el Espíritu Santo. Enche-me Lléname de toda a plenitude de toda plenitud do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Diga: amado Espírito Santo, Amado Espíritu Santo, eu assumo o compromisso. yo asumo un Em compromiso nome de Jesus. en el nombre de Jesús de ouvir a tua voz de oír su voz diariamente, todos los días, seguir os teus passos seguir tus pasos e cumprir y cumplir a tua agenda. tu agenda. Espírito Santo, Espíritu Santo,
Gera em mim genera en mí o caráter de Cristo, el carácter de Cristo, a integridade de la Cristo, integridad de a Cristo, santidade la de Cristo, santidad de Cristo, a fé de Cristo. la fe de Cristo. Enche-me Lléname no amor de Cristo, del amor de Cristo, da bondade de de la Cristo, bondad de Cristo, da alegria de Cristo, de la alegría de Cristo. Dá-me o mesmo coração Dame el mismo corazón e o mesmo y el sentimento mismo sentir de Cristo Jesus. de Cristo Jesús. Gera-me Gera Gera en em mí, mim genera en mí a mente de Cristo, la mente de Cristo, a mentalidade de la Cristo. mentalidad de Cristo. Livra-me, Libérame, livra-me libérame da velha natureza, de la vieja da naturaleza, velha maneira de pensar, de la vieja manera de da pensar, velha maneira de falar, de la vieja manera de da actuar, velha maneira de agir, de la vieja manera de actuar. Dá-me graça Dame gracia de andar para andar guiado pelo Espírito, guiado por el Espíritu, ungido pelo Espírito, ungido por el Espíritu, movido pelo Espírito movido Santo, por el Espíritu Santo, diariamente. todos los días. Faça de mim, Haga de mí, faça de mim haga de mí servo, un siervo simplesmente simplemente parecido com Jesus. parecido con Jesús. Aleluia, Aleluya, aleluia, aleluya, aleluia, aleluya. Aplauda ao Cordeiro. Aplauda al Cordero.